Efésios 1:15. Todos acharam? Amém. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Olha o que o apóstolo está dizendo. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Tem alguém aqui que tem fé no Senhor Jesus? Então nós podemos fazer essa oração também acerca da sua vida. E o vosso amor para com todos os santos. Você ama os irmãos? Amém. Você ama os santos? Amém. Viu como a Bíblia te chama de santo? Você não é evangélico, você é santo, filho de Deus. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Você percebeu que a fé que Paulo viu nos irmãos e o amor mútuo que havia entre eles, isso o inspirou cada vez mais a orar por eles. Ele, pela fé que eu vejo em vocês e pelo amor que existe em vocês, por isso, por essa fé e por esse amor, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Você percebe que um ambiente de fé, ele é diferenciado. Amém? Amém. Um ambiente de amor, ele é diferenciado. Agora, deixa eu dizer algo que é muito importante. A Bíblia vai dizer que a fé, ela opera pelo amor. Vou falar de novo. A fé opera pelo amor. Isso significa que no ambiente aonde a fé, um ambiente onde o amor opera, esse é um ambiente de fé. Amém? Se na sua casa esse amor opera, a sua casa vai ser um ambiente de fé. Se na sua igreja esse amor opera, a sua igreja será um ambiente de fé. Então, Paulo, quando ele viu isso nos irmãos, quando ele percebeu isso nos irmãos, ele falou assim, por isso, eu não cesso de agradecer a Deus por vocês. Lembrando-me de vós, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Vocês têm orado um pelos outros? Vocês têm orado pela minha vida? Pela minha família? Deixa eu dizer algo para vocês. Vocês estão todos os dias das minhas orações. E a oração que eu faço a Deus em favor de vocês é uma oração para que o poder, a força de Deus opere em vocês. Amém? A oração que eu faço a Deus por vocês é que aconteça um alinhamento do coração de vocês com o coração de Deus. Eu faço essa oração seguidamente há mais de 5 anos em favor de vocês. Amém? Por isso, pela fé e o amor que eu vejo que opera em vocês, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia. Tem tradução que diz, no pleno conhecimento dele.
o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós precisamos do espírito de sabedoria e de revelação para conhecer mais de Deus, para nos aprofundar mais em Deus. Porque quanto mais você conhece de Deus, mais de Deus você tem na sua vida. Vou falar de novo. Quanto mais você conhece de Deus, mais de Deus você tem na sua vida. Se faz necessário buscar o conhecimento por Deus. O apóstolo Pedro vai dizer assim: visto como o seu divino poder, ele já tem nos dado tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento, por sua glória e poder. Então, quanto mais nós conhecemos de Deus, nós podemos vivenciar, receber e manifestar tudo o que diz respeito à vida e piedade. Tanto de coisas eternas, como de coisas temporais. Tanto de coisas espirituais e eternas, quanto de coisas temporais e físicas e materiais. Amém? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Jesus vai dizer assim para os discípulos: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes serão essas trevas. Os olhos que ele estava dizendo ali, não é tão somente os olhos físicos, os olhos da mente. A palavra no grego ali é os olhos da mente. Amém? Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por isso que nós precisamos ter o nosso entendimento iluminado. Os olhos do nosso entendimento iluminado. Porque quando eu tenho os olhos do meu entendimento iluminado, quando a luz de Deus vem no meu entendimento, ele vai dizer assim: para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a esperança do seu chamamento, a esperança do seu chamado. Porque Deus não te chamou em vão. No nosso chamado em Deus, ele não é em vão. Tem um propósito. E você tendo os olhos do entendimento iluminado, para que você saiba qual é a esperança desse chamado. O que te espera nesse chamado. O que Deus tem preparado para você, porque você tem um chamado. Na verdade, você só tem um chamado porque Deus te escolheu. Ninguém se auto-chamou. Ninguém se auto-candidatou. Jesus vai dizer assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo que pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, Ele vô-lo conceda. Jesus não disse algumas coisas, mas quando você está frutificando em Deus, Ele vai dizer: tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, Ele vai te conceder. Então, tem uma importância de ter os olhos do entendimento iluminado. Você pode fazer essa oração na primeira pessoa. Você pode fazer esta oração em favor de alguém. Você pode fazer esta oração em favor do coletivo. Eu faço esta oração já há mais de 20 anos em favor da minha vida. Você já percebeu
que algumas vezes quando eu vou abrir o culto ou até mesmo esta aula, eu faço essa oração. Quem já escutou? Quem já percebeu? Eu faço essa oração há mais de 20 anos. Teve um período que eu fiz uma campanha dessa oração. Todos os dias eu dobrava meu joelho e eu orava do versículo 17 até o 20 em favor da minha vida, esta oração. Porque é uma oração poderosa. Você precisa ter o espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos ter o espírito de sabedoria e de revelação. Nós, como igreja, precisamos ter os olhos do nosso entendimento iluminados. Nós precisamos ter o conhecimento do nosso chamado e a riqueza da glória desse chamado, a herança, a riqueza da glória desse chamado e a herança que nós temos como filhos de Deus. Sabe por causa de quê? Você não quer saber. Sabe por causa de quê? Só 3 perguntaram. Então chega os 3 aqui que eu vou falar. Calma. Vou falar. Sabe por quê? Por quê? O mundo tenta o tempo todo roubar isso de você. O mundo quer que você viva sem esperança. Ele quer que você viva sem acreditar. O mundo vai pregar que Deus não está nem aí para você. Que Deus tem um negócio com alguns. Porque só alguns que são abençoados. Estou falando mentira? Agora imagine você uma pessoa resolvida dentro de você. Com o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Deus é e o que Deus pode fazer. Vou melhorar. Quem Deus é, o que Ele pode fazer e o que Ele já fez por você. Você tendo os olhos do seu entendimento iluminado, não tem espaço para trevas nele. Não tem espaço para pensamentos negativos. Não tem espaço para incredulidade. Porque os olhos do seu entendimento estão iluminados. Amém? Sabe o que significa essa luz? Coloca para mim. João capítulo 1. Vou te mostrar o que significa os olhos do seu entendimento iluminado. João 1, Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha a luz aí, que o seu entendimento precisa ser iluminado. Aleluia. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Espera aí, você percebeu algo diferente ali? A luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Como que trevas pode compreender alguma coisa? Então significa que não estava falando de escuridão. A luz resplandece nesse mundo iníquo, a luz resplandece nesse mundo ímpio, a luz resplandece sobre esse mundo que está impregnado nas trevas, cheio de demônios trabalhando constantemente contra a tua vida todos os dias. Então, esta luz resplandece nas trevas. Eles não vão compreender que você, como filho de Deus, é capaz de se submeter a Deus e manifestar através do poder de Deus coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Então significa muita coisa ter os olhos do entendimento iluminado? Significa muita coisa saber qual é a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Amém ou não amém? Amém. Significa muito saber sobre isso? Sim ou não? Sim. Isso foi motivo de oração de Paulo pela igreja. Então se faz necessário. Se faz necessário.
Jesus, ele despediu os discípulos e deu uma ordem assim: vamos para o outro lado. E os discípulos vieram na frente, e Jesus ele viria depois, mas no meio do mar se levantou uma grande tempestade. O texto vai dizer que o vento estava forte e o mar agitado. E os discípulos ficaram atemorizados dentro do barco. E de repente, eles veem como que alguém vem se aproximando, e o texto vai dizer que eles pensaram que era um fantasma. Então, quando Jesus se aproximou mais, Pedro se atreveu e perguntou: quem és? E Jesus disse: sou eu. E Pedro ousadamente responde: se és tu mesmo, então diga que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse para Pedro: vem. E o texto vai dizer que saindo ele do barco, andou sobre as águas. Jesus liberou uma palavra para Pedro: vem. E Pedro andou por cima das águas sobre esta palavra. Não importa o grau de dificuldade que você possa encontrar, não importa aquilo que te atemoriza, não importa o que você acha que é grande o suficiente para você, se tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, ande nela. Aleluia! Tendo os olhos do entendimento iluminado, vai fazer com que essa palavra de Deus salte na sua vida nos momentos que você mais precisar. Então Pedro foi andando por cima das águas até o encontro de Jesus. De repente, ele observou, o texto vai dizer, tendo observado o vento forte e o mar agitado, teve medo e os olhos do entendimento iluminado vai ignorar o que os teus 5 sentidos apresentam para você. Aleluia! Glória a Deus! Vou falar de novo. Os olhos do teu entendimento iluminado vai ignorar o que os teus 5 sentidos apresentam para você. Os teus 5 sentidos estarão o tempo todo querendo te sabotar, mas tendo os olhos do entendimento iluminado, sabendo a esperança do seu chamado e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Presta atenção. E Pedro chegou, mas quando ele observa o vento forte, ele afunda. E eu vejo uma hombridade muito grande em Pedro. Pedro foi ousado, sim ou não? Sim. Ele foi atrevido, sim ou não? Sim. Ele andou sobre as águas, mas teve um momento que ele permitiu que os seus sentidos operassem e ele afundou. Me diz qual é o crente valente que depois de ser ousado, acontece um desastre, uma frustração na vida dele, se ele vai ter a hombridade de pedir a Deus socorro. Muitos correm. Quando Deus chegou no jardim, se Adão tivesse a hombridade de assumir e não pôr a culpa em ninguém, a história poderia ter sido diferente. Mas quando Deus pergunta para ele: o que tu fizeste? Ele pôs a culpa em alguém. Foi a mulher que tu me deste. E próprio Deus. Deve conseguir jogar. Na verdade ele estava culpando Deus. Se tu não tivesse criado a mulher, aí Deus então perguntou para a mulher: e aí, Eva? Se tu não tivesse criado a serpente? Na verdade eles estavam culpando a Deus. E aí, serpente, se tu não tivesse criado o trono, agora o trono já é um estudo mais profundo. Mas alguns aqui da escola profética sabem. Amém ou não amém? Amém. Traz a memória o que te dá esperança. Lembrou do trono? Do trono vazio? Que é o trono do filho?
mas que na verdade o Filho está à direita do Pai e não está sentado ainda nesse trono, porque o Filho está esperando um momento para se assentar nesse trono com você. Acha o texto para mim. É Apocalipse. Assim como eu venci e estou assentado com meu Pai no seu trono. Acha esse texto que eu vou te mostrar. Que tem um trono vazio no céu, que Jesus vai se assentar com a sua igreja. Está esperando você. Amém? Quer que eu ache aqui? Achou? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse trono está vazio. Jesus está sentado com o Pai no seu trono. Esse trono está vazio. E Jesus está esperando você para se assentar com Ele nesse trono. Aleluia! E aí, serpente? Aí, o diabo falou através da serpente, se não tivesse criado o trono. Se você quiser, esse estudo está lá no YouTube. Amém? CPC Escola Profética. Você vai ver a saga de Lúcifer. Esse está lá. Tem 3 ou 4 anos que esse estudo está lá. E ali você vai ver, nós falamos de detalhes. É muito profundo esse estudo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E Pedro, ele teve a hombridade. Senhor, socorre-me. O texto vai dizer que Jesus estendeu a mão. Ele estava tão próximo. Entenda, se você caminhar debaixo da palavra de Deus, você não vai se distanciar dele, você vai cada vez mais para perto dele. Aleluia! Glória a Deus! Ele estava tão próximo e Jesus estendeu a mão, o levantou e disse: homem de pequena fé. Vamos voltar para o barco. Aí Jesus foi, colocou ele na carcunda, não foi isso? Pegou ele no colo, foi isso? Não. Em outras palavras, tu não veio até aqui debaixo da minha palavra? Então, sobe nela de novo e vamos embora. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Amém! Onde você naufragou? Se aconteceu porque saiu da palavra, sobe nela de novo. Que você vai voltar para dentro. Foram os dois voltando para o barco. Jesus não carregou ele no colo, assim, volta para a minha palavra. Porque Pedro caminhou até Jesus debaixo da palavra dele. Então você precisa voltar agora, do mesmo jeito que você veio, debaixo da minha palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, não tem como afundar se você estiver andando sobre a palavra. E os olhos do teu entendimento iluminado, você vai saber a esperança da sua vocação. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. E você vai saber a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder. Não bastava dizer e qual a grandeza do seu poder, que não estaria muito bem explicado, que nós entenderíamos que era um poder extraordinário que estava operando? Mas por que Paulo fez a questão de dizer a sobre-excelente? Uma coisa excelente não é extraordinária, sim ou não? Sim. Agora, está acima do excelente. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder? Bom, está muito bom. Excelente, melhor ainda. Agora, sobre-excelente. Sabe o que significa isso? Sobre-excelente grandeza do seu poder.
Você crê que Deus usou um excelente poder na recriação da terra? Lá em Gênesis capítulo 1, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Você crê que foi um excelente poder que Deus usou? Sim. Amém? Porque Deus disse para a terra produza, e a terra produziu. Deus disse para a água produza, e a água produziu. Deus disse assim, que haja luminares nos céus, e houve. Que poder excelente, pela palavra, criando todas as coisas, coisas extraordinárias, grandiosas. Só que Paulo está dizendo que o poder que está disponível para nós hoje é sobre excelente. Isso significa que o nível do poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo, é esse poder que opera na igreja, que operou em Cristo ressuscitando dentre os mortos, é um nível de poder ainda maior do que o poder que ele usou na recriação da terra. Aleluia! Você consegue pegar a dimensão disso? Então faça essa oração agora, ilumine os olhos do meu entendimento, Senhor. Para que nós possamos pegar isso. Tem um nível de poder ainda maior do que o poder que Deus usou lá no Gênesis para recriar a terra, para restaurar a terra. O poder que foi empenhado na ressurreição de Jesus foi um poder ainda maior do que o poder da criação. E esse poder que foi empenhado em Cristo para ressuscitar ele dos mortos, que é um nível de poder ainda maior do que o poder que foi usado na criação, opera em vós. Só tem um detalhe. Pergunta qual? Os que cremos. Enquanto Pedro estava crendo, ele andou sobre as águas. Mas quando os seus 5 sentidos o sabotou, ele afundou. E quando Jesus levantou ele, falou assim, volta de novo, caminha na palavra. É ela que te sustenta. É a palavra que nos sustenta. Amém? Amém. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, à medida que você crê, é a medida com que esse poder vai operar em você e através de você. Pastor, por que nós não estamos vendo milagres nos dias de hoje, como acontecia nos dias da igreja primitiva? É a medida no qual estamos crendo. Porque o texto bíblico vai dizer que quando Pedro, os enfermos vinham até Pedro, eles arrumavam eles em camilhas para que Pedro passasse, que quando ele passasse, ao menos a sua sombra os tocasse, para que sejam curados. Você vai ver que nos dias da igreja primitiva, Paulo, num extenso discurso, ele estava ensinando a noite toda, a ponto de um jovem chamado Eutico dormiu na pregação de Paulo. Ó, viu? Se tem gente que dorme na pregação de Paulo, não vai ter gente que vai dormir na minha? Né, João? O jeito está acordado. Paulo pregando a noite toda e de repente um jovem sentado na janela cai. Buf! Ele morreu. Paulo desceu, foi lá, orou, ressuscitou, ele voltou e continuou o discurso. Pastor, por que nós não estamos vendo isso hoje? Sim, irmãos, está acontecendo. Só não é divulgado. Isso não interessa para a mídia. Não interessa para a mídia que nós estamos tendo. O sistema da mídia que nós temos, que é tenebroso, não interessa. Mas sim, está acontecendo em muitos lugares no mundo. Tem pessoas que estão ressuscitando os mortos. Eu tenho
notícia, relato escrito de pessoas que no seu ministério já mais de 400 mortos foram ressuscitados. Você quer pesquisar? Eu vou te dar aí. Pesquisa sobre Heidi Baker. Mais de 400 mortos foram ressuscitados na África pelo ministério dela. Por ela. Então tem gente operando coisas extraordinárias, não é divulgado. Amém? Você crê que Deus está operando coisas extraordinárias aqui? Aleluia. Não é divulgado. Mas entenda, irmãos, a sobreexcelente desse poder opera sobre nós, os que cremos. E se nós cremos, segundo a operação da força desse poder, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o poder que fez com que Cristo levantasse os mortos, o poder que fez com que Cristo multiplicasse os pães e peixes, o poder que fez com que Cristo andasse sobre as águas, o poder que fez com que Cristo se transfigurasse na frente dos seus discípulos, o poder que fez com que Cristo limpasse os leprosos, abrisse a vista dos cegos, e ele disse, e aos pobres é pregado o evangelho, a boa notícia. É desse poder que operou em Jesus, que Paulo está dizendo que opera na igreja, que está sobre nós, os que cremos. Então, se queremos ver esse poder operando, precisamos crer. Aleluia, verdade. Então já começa a fazer o teste, chega na piscina da sua casa e começa a andar naquela água lá. Ué? Você consegue andar assim ou não? Você não nem tentou, tenta pelo menos. Amém? Deus, Ele ama tratar com os ousados. Tinha 12 discípulos no barco. Quantos discípulos? 12. Mas só um se atreveu a sair do barco naquela tempestade e com aquelas ondas altas. Mas ele saiu debaixo de uma palavra. Da palavra de Cristo. Então, debaixo da palavra de Cristo, da palavra liberada de Cristo sobre a sua vida, você pode fazer coisas extraordinárias. E a sobreexcelente grandeza do poder do Espírito Santo opera em você e através de você. Amém? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos os membros do corpo. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo, sou membro desse corpo, mas nós juntos como igreja somos o corpo. Em particular, os membros do corpo. Então, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos os membros do corpo. Amém? Então, se ele já liberou a palavra sobre a sua vida, e você for ousado em acreditar e se manifestar quanto a essa palavra, o poder de Deus vai operar. Jesus vai dizer, ao que crê, tudo é possível ao que crê. Então, como igreja,
nós podemos viver coisas extraordinárias. Mas precisamos treinar. Precisamos treinar. O problema é que quando nós nos deparamos com as coisas, nos acovardamos. Mas se for ousado, pastor, e se eu orar e não acontecer? Você sabia que o problema não é seu? Entre aspas, né? Você vai orar, quem opera é Deus. Mas à medida que você orar, ele vê um alinhamento da sua fé com o poder dele, acontece. Tem várias circunstâncias para o milagre operar. E nós vamos estudar isso ainda nessa escola. Mas entenda, você tem que orar. Qual foi a ordem de Jesus? Estes sinais seguirão os que creem. Estes sinais seguirão os que creem. Marcos 16. É o versículo 16. 17. E estes sinais seguirão aos que? Está falando os apóstolos, os pastores, os mestres, os evangelistas. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os, falarão novas línguas, pegarão nas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. O que você tem que fazer? Pôr as mãos. O que você tem que fazer? Expulsar os demônios. O que você tem que fazer? Falar em outras línguas. Por quê? Toda vez que você manifesta um desses sinais, você está crendo. Amém? Amém. Aleluia. Estes sinais seguirão aos que creem. Então, quando nós acreditamos, vai ter um alinhamento do que você crê com o poder. E quando o poder se alinha quando a sua crença se alinha com o poder, a manifestação é certa. Amém, queridos? Amém. O Espírito Santo está treinando a sua igreja a andar no sobrenatural, a manifestar a sobre-excelente grandeza do seu poder que opera em nós, a igreja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Fique de pé.